dessa invasão alienígena no Triângulo das Bermudas, porque Triângulo das Bermudas é porque essas memórias são minhas, entendeu? É isso que eu quero dizer. A primeira delas, se fosse, né? Invasão alienígena, uma invasão alienígena. Vou começar do princípio. Vinícius de Moraes fala sobre o primeiro lavoro em Bahia. Mas esse ainda não é o princípio. O princípio foi um sonho que eu tive. Esse é o princípio de tudo isso, eu não sei, mas pode ter voltado no tempo, né? Através de indução, hipnose, eu não sei como isso funciona, mas eu vou falar da primeira experiência sobrenatural que eu tive sobre essas memórias aí, entendeu? Foi um sonho que eu tive há muitos anos atrás. Eu nem pensei que eu fosse conhecer todas essas pessoas aí, incluindo a minha mãe, que tá aí mostrando como Rita Lee, só que minha mãe não usa peruca ruiva. Minha mãe tem o cabelo ondulado, e essa que aparece aí, Maria Bethânia, é a minha avó, que se chama Tereza, Dona Tereza, Maria Tereza. A minha mãe e ambas são de Minas Gerais, e vieram morar aqui, a minha mãe veio morar aqui em Recife, mas ambas são de Minas Gerais. A minha avó, Maria Tereza, e a minha mãe, que no caso aí tá aparecendo como Rita Lee, e a frequência da voz também é da minha mãe. Mas tudo começou, essas coisas, experiências sobrenaturais, né? Com um sonho que eu tive quando eu era bem jovem, eu acho que era ainda adolescente. Eu tive um sonho muito estranho, de que eu tava numa praça noturna, num lugar, era noite, né? Numa praça, assim, é como se naquele lugar só tivesse essa praça, não tivesse mais nada. Eu não conseguia enxergar o além do que tivesse além desse local, dessa praça. E era uma praça que eu conseguia sentir o clima desse lugar. Era frio, muito frio. Era um pouco sombrio, era assim, muito espaço vazio onde não tinha ninguém, só tinha eu. E bancos pra sentar, e tinha umas árvores essas árvores, ela tinha uma copa muito cheia. Não eram árvores muito altas, e o lugar era calmo, era bem organizado essa praça. Tinha arbustos e tinha um lago do lado dela, e que tinha aquela coisa que você usa pra chegar passar por cima, que é aquela plataforma de madeira, eu esqueci o nome, mas é uma plataforma de madeira que vai da praça pra esse lago pra você poder chegar lá e pescar. Eu acho que é pra pescaria, né? Eu esqueci o nome, é porque eu tô com uma memória muito ruim. E eu me lembro que eu passei um tempo andando por essa praça, observando esse lugar e me perguntando como é que eu tinha chegado naquele lugar e o que eu tava fazendo ali, enquanto eu ia sentindo o clima e olhando o ambiente. Mas eu senti que tinha uma presença boa, não uma presença ruim ali naquele lugar. Apesar de que só tinha eu, não tinha mais ninguém. Eu senti uma presença de que ia chegar alguém, que já tinha alguém se comunicando comigo e que essa pessoa ia aparecer nesse lugar, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Aí, de repente, começou a tocar essa música aí na minha cabeça, no ambiente, como se ali tivesse um som, mas não tinha. Era só o som da música que chegou assim, de repente. Que foi dessa aí, de Minnie Riperton cantando Loving You. E aí eu comecei a escutar essa música durante esse tempo, nesse espaço, né? Que as pessoas chamam de sonho. E aí eu gostei, porque eu tava sozinha, não tinha nada, e de repente essa música começou a tocar, então eu já me senti em companhia de alguma coisa, apesar de que essa coisa não aparecia, era só o som, a música. Aí de repente, de uma hora pra outra, eu vi um ser na minha frente. Este ser, ele era franzino, e ele tinha uma aparência daquele ET que já aparece em filmes, né? Que é do ET Grey, que tem uns olhos assim, que não tem um rosto humano, um rosto mais longo, e tem os olhos grandes e compridos. Aí quando isso aconteceu, quando eu vi essa imagem, eu acordei.